Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para expor alguns métodos diagnósticos para o Covid-19. A gente sabe que tem inúmeros testes disponíveis no mercado, tá? É muito importante, na verdade, saber como utilizá-los, como interpretar e como solicitar o exame. Então, essa exposição, na verdade, é com a finalidade de orientar como utilizar e como interpretar esses testes. Bom, inicialmente, sempre muito importante explicar a estrutura viral, porque com isso a gente consegue pensar e raciocinar como que os testes foram realizados e por que cada teste tem uma finalidade diferente, tá? Olhando aqui, a gente sabe que o vírus SARS-CoV-2, conforme foi publicado, existem proteínas de membrana, aqui no caso, por exemplo, a proteína Spike. Essa proteína Spike é muito importante porque ela é a proteína principal para o desenvolvimento dos testes rápidos, tanto quanto antigênicos como sorológicos, ok? Então, essa proteína Spike é uma proteína que está presente na membrana viral, ok? E ela tem muita antigenicidade para o organismo. Então, ela produz uma reação imunológica, o organismo reconhece ela como uma proteína diferente das reconhecidas pelo organismo anteriormente, e aí tem a capacidade de ser antigênica, tá? E produzir reação imunológica para o nosso organismo, tá? Existem outras proteínas presentes na membrana do vírus que não são tão importantes, como a glicoproteína de membrana, que qualquer vírus tem, tá? Lógico que a glicoproteína de membrana do SARS-CoV-2 é diferente, tá? A membrana viral, a proteína de envelope e aí, no caso, o material genético, como todo mundo já deve saber, do SARS-CoV-2 é o RNA viral, ok? Então vamos lá. Diante disso, como que é a evolução da doença? Né? Qual que é o primeiro dia que o paciente entra em contato com o vírus? Então, conforme a gente já mostrou no slide anterior, o vírus SARS-CoV-2 possui proteínas de membrana, a principal delas é a proteína Spike, tá? E o RNA viral envolto, né, por essa membrana, né? Então, aí no caso, quando a pessoa, o indivíduo tem exposição ao vírus no dia zero, né, a gente espera que o RNA viral seja primeiro antígeno viral, a gente poderia dizer assim, uma estrutura viral que aparece no organismo, tá? Então a carga viral ela começa a positivar a partir do segundo dia, após a exposição ao vírus, tá? E pode durar até 14 dias no organismo, em circulação no organismo, tá? A gente sabe que o RNA viral, a maior quantidade que tem no organismo em circulação, normalmente é por volta do terceiro a quinto dia após a exposição ao vírus, ok? Então, aí no caso, qual é o teste que detecta o RNA viral? Como todos devem saber, né, o RNA viral ele é detectado através do PCR real-time, que é o primeiro método que surgiu aí no mercado e que é disponível hoje, graças a Deus, infelizmente também em pequena quantidade, né? Graças a Deus por ter sido elaborado em tempo hábil, mas ao mesmo tempo, infelizmente, porque não tem disponível para todos, né? Ele detecta o RNA viral, tá? Ele positiva a partir do segundo dia, tá? De exposição ao vírus, então, a partir do segundo dia. E aí o valor dele de mercado hoje, ele varia entre 150 a 300 reais. Uma coisa muito importante dizer sobre o PCR Real-Time, que é uma técnica diferente, que precisa de conhecimento, de validação, de equipamentos mais específicos para realizar a reação. Por isso que em grande parte do país, e não só no país, no mundo, há falta desse teste, porque não são todos os laboratórios que possuem plataformas disponíveis para a realização do teste, e também é um teste que precisa de conhecimento técnico e conhecimento laboratorial para liberar o resultado, ok?
Depois desse aumento de carga viral, o próximo antígeno, o próximo componente viral que aparece no organismo é o antígeno viral, que é a proteína de membrana ou proteínas virais, né? À medida que a célula infecta as células nossas do organismo, o vírus infecta as células do organismo, a célula do organismo é infectada, essa célula se torna hospedeira e aí começa a produzir grandes quantidades de RNA viral e grandes quantidades de proteína viral. E à medida que essa infecção vai aumentando, esse número de proteínas virais no organismo aumenta, né? É por isso que a gente sempre diz que o antígeno viral, a proteína viral, também fala a favor de uma doença ativa, porque a célula hospedeira, a célula do organismo está produzindo vírus, né? Está produzindo uma grande quantidade de vírus, que é a proteína viral, tá? O antígeno viral, a proteína viral, como queira chamar, é positiva normalmente a partir do 5º dia, tá? Um pouco maior o tempo em relação ao RNA viral, tá? E pode se prolongar até o 16º dia, tá bom? Então, aí no caso, são 2 testes aí que podem ser disponibilizados para detectar a presença do vírus. Para o antígeno viral, no caso, a gente tem os testes rápidos antigênicos, tá? A gente vai detectar a proteína presente no sangue do paciente para saber se ele está infectado ou não. Não só no sangue, você pode colher o suave e fazer o teste rápido através de amostras, por exemplo, de qualquer local tecidual, né? O método utilizado para o teste é imunocromatografia ou imunofluorescência, tá? A sensibilidade do método é desconhecida e ele é positivo a partir do 5º dia, repito, tá? E o custo aí, em média, R$ 189. Diante disso, sabendo que o RNA viral ele positiva antes e o PCR real-time tem uma sensibilidade maior, lógico que o teste antigênico rápido é uma metodologia que não precisa de tanto conhecimento técnico e laboratorial, porém, na questão de sensibilidade e na questão de conseguir detectar, ter uma capacidade de detectar a doença precocemente em relação ao RNA viral, ele é um pouco prejudicado, ok? Aí, no caso, os sintomas da doença aparecem por volta do 5º dia após a exposição ao vírus, tá? Esses sintomas são importantes de serem ditos porque eles vão definir se o paciente será internado ou não, tá? Que podem variar de sintomas leves como coriza, tosse, como uma dispneia leve até uma dispneia grave, que o paciente tem uma insuficiência respiratória importante. Então, isso hoje são os critérios clínicos que definem se o paciente será internado ou não, tá? Então, vamos lá. A partir do momento que o paciente entra em contato com o vírus, o organismo, como qualquer exposição a vírus ou bactéria, desenvolve uma resposta imune celular, que é aquela tempestade de citocinas ditas na SARS-CoV-2, e essa resposta imune celular é o que desenvolve todos os sintomas da doença: febre, tosse, coriza, enfim, todos os processos inflamatórios que desencadeiam os sintomas, ok? Depois dessa resposta imunicelular, existe a resposta imunohumoral, que a resposta imunohumoral significa a produção de anticorpos, que é uma resposta mais tardia, uma resposta mais específica contra o vírus, tá? E aí, no caso, o organismo consegue produzir esses anticorpos. Quais anticorpos a gente tem presentes? Tem imunoglobulina A, o IgA, imunoglobulina M e imunoglobulina G, tá? Que é IgA, IgE, M e IgG. Quais positivam antes? A IgA positiva antes, porque ela é uma imunoglobulina de membrana, tá? Porém, ela não está presente no teste rápido. E a IgM é a próxima a ser positivada. Então, eu vou mostrar aqui o gráfico de produção de imunoglobulina para os pacientes. Basicamente, grande parte das imunoglobulinas
começam a positivar, a serem produzidas a partir do 8º dia após exposição ao vírus, tá? Então, aí no caso, se você fizer o teste rápido a partir do 8º dia de exposição ao vírus, há grandes chances dele dar positivo, tá? O que é importante, o IgM, normalmente nós na literatura médica, acredita que IgM é uma imunoglobulina aguda, que não é tão específica contra o vírus, e que é de doença ativa, tá? A interpretação normalmente é essa. E o IgG é uma imunoglobulina tardia, que confere imunidade contra o vírus, uma resposta mais específica contra o vírus, porém, no SARS-CoV tudo é muito diferente. Tá? A gente vê que a positividade entre IgM e IgG só muda, a capacidade de detecção entre os dois é de 2 dias. Então, você detectar ou IgM ou IgG não fará diferença clínica para o paciente nem de conduta, tá? Porque os dois normalmente sobem juntos, tá? Então, isso não vai conferir uma característica diagnóstica diferente se for IgM ou IgG. Por isso, os testes rápidos, sorológicos, não têm grandes importâncias se você conseguir diferenciar o IgM de IgG. Bom, então, resumindo, de acordo com o que é feito hoje e de acordo com o que a gente vê de sensibilidade e positividade dos exames, o RNA viral ele fica positivo por volta até do 8º dia. Ele pode positivar até o 14º dia, porém grande parte dos pacientes, em média, dura do terceiro, segundo, terceiro dia até o 8º dia. Tá? A partir disso, o paciente já está produzindo imunoglobulinas. Nem todos serão padrão para isso, porém, a partir do 8º dia você já tem a capacidade de detectar tanto IgM como IgG, que aí conferiria uma resposta imunológica contra o vírus. Ok? Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Isso não significa que o paciente esteja imunizado, porque a presença de imunoglobulina no sangue pode ser concomitante à presença de RNA viral e proteína viral. Então, o paciente vai ter IgM e IgG em alguma fase da doença concomitante ao RNA viral e ao antígeno viral, que é a proteína viral. Okay? Então, isso significa que ele não tem imunidade como se fosse de vacina contra o vírus. Então, é muito importante saber interpretar o resultado do teste rápido nesse momento, porque às vezes o paciente pode sim transmitir o vírus e pode sim estar com a doença ativa. Tá? Então, ter o teste rápido não significa que ele não terá doença ou desenvolver sintomas, porque os sintomas podem, por mais que sejam a partir do 5º dia, podem ser desenvolvidos depois disso. E também a questão de que isso não significa que ele não pode transmitir o vírus. Então, como todo ensaio imunológico, como ele é produzido, né? Não só ensaio imunológico, a gente vê aí como a engenharia genética que a gente vê ao longo da evolução da medicina e ao longo da evolução humana, foi capaz de produzir, por exemplo, medicações, né? Insulina, por RNA recombinante, DNA recombinante. Então, tudo isso proporciona a gente conseguir produzir proteínas específicas do que a gente necessita. Então, vamos lá. Como que é feito isso? A gente tem uma célula para a produção de proteína recombinante, a gente retira o DNA dessa célula, a gente faz uma quebra em uma região específica do DNA dessa célula e insere dentro desse DNA da célula. Isso não é teoria da conspiração, de que foi criado o vírus dessa forma. Na verdade, isso existe há muito tempo já. O RNA viral ele é incluso nessa cadeia de DNA da célula. E aí, no caso, toda essa cadeia, que é a integração do RNA e DNA recombinante, volta para a célula e, a partir daí, através dessa sequência de nucleotídeos que foi inclusa do vírus no DNA humano, ela é capaz de produzir proteínas específicas do vírus, que são purificadas
E aí, no caso, são disponibilizadas nos testes rápidos, como de ELISA também. Então, a gente coloca essas células, essas proteínas purificadas do vírus no fundo do poço do teste, e aí é capaz de a gente realizar um teste rápido específico para aquilo que a gente está produzindo de proteína, tá? Então vamos lá. Hoje a gente tem um teste sorológico, que é o teste rápido de sorológico, que detecta tanto IgM como IgG, tá? E a gente tem no pocinho dele a proteína do vírus, tá? Se o paciente teve contato com essa proteína viral, ele desenvolveu anticorpos contra essa proteína viral, e aí no caso, se o paciente teve infecção com COVID, ele vai desenvolver então o anticorpo contra essa proteína, então essa proteína vai estar presente, tá? E no indivíduo saudável, diferente, não terá esse anticorpo contra a proteína. À medida que você fura o dedo do paciente, isso é uma qualidade do teste rápido, a gente consegue furar o dedo do paciente com uma lanceta de glicemia capilar e pinga o sangue no poço desse teste, a gente consegue ver que quando o paciente tem a presença desse anticorpo, o anticorpo vai se ligar à proteína que está no poço no teste rápido, e aí no caso, diferente do paciente saudável que não se ligou, o teste vai dar positivo. Então, aí no caso, o teste rápido, essas faixinhas que aparecem aqui no teste rápido, por exemplo, essas faixinhas que aparecem significa que teve uma interação antígeno-anticorpo e elas migraram para essa região da faixa que se tornou detectável, ok? Já diferente do paciente que não tem infecção ou que não teve exposição ao vírus, ele não desenvolveu essa faixinha no teste rápido. Por que é importante citar também, vou pintar de outra cor aqui, essa faixa aqui de cima? O que significa essa faixa aqui de cima? Essa faixa aqui de cima, ela diz se a reação aconteceu de forma adequada, que é o controle da reação. Então, à medida que você faz o teste rápido para todo paciente, caso o controle esteja positivo lá dentro da reação, significa que a ação está adequadamente funcionando. Se não funcionar, você tem que repetir o teste com outro teste rápido e descartar aquele teste anterior, ok? Então, vamos lá. Aqui no caso, o teste rápido positivo é aquele que tem as duas faixinhas do IgM e IgG no teste rápido, e o negativo seria aquele que não tem, só tem a faixa do controle. Teste rápido antigênico. Teste rápido antigênico, como refere o nome do teste, a gente quer procurar o antígeno viral, né? Então, aí no caso, como que a gente faz para procurar esse antígeno viral? A gente terá na reação, no método, no teste rápido, no ELISA, enfim, terá o anticorpo contra a proteína que a gente quer procurar, porque o anticorpo vai se ligar à proteína caso ela esteja presente. Então, o indivíduo com COVID-19, ele vai ter as proteínas virais, spike e outras, circulando no organismo presentes, né? Elas estarão presentes no organismo, e o indivíduo saudável terá a ausência dessas proteínas. À medida que você fura o dedo do paciente, pinga o sangue ou pega qualquer outra amostra desse paciente e pinga nesse poço do teste, essas proteínas virais se ligarão ao anticorpo se estiverem presentes, tá? E aí, no caso, a interpretação é: esse conjugado antígeno-anticorpo migrarão para as faixas do teste rápido e darão positivas. Então, aí no caso aqui, a gente vê que aqui, no caso do paciente com COVID, dá positivo porque a faixa do teste rápido deu positivo. Diferente do paciente saudável, que não apareceu nenhuma faixinha de positivo, tá? O controle, como todo teste rápido e como todo teste laboratorial, precisa existir, tá? Para validar a reação. E aqui, no caso, os dois estão com controle aparecendo aí na reação, validando o teste rápido que foi utilizado. Caso não apareça, como eu disse no slide anterior, tem que repetir o teste rápido para validar a reação e ver que realmente ela está acontecendo. Porque daí, no caso, se não tiver o controle presente, pode-se ter um falso negativo. Então, aqui no caso, o teste rápido positivo é o que tem a faixa do controle positiva e a faixa do teste positiva.
E o teste rápido negativo é o que teve o controle positivo e a faixa do teste negativo. Importante ver qual que é a sensibilidade de cada método ao longo da evolução da doença, né? Vários artigos publicaram isso e eu acho que é importante a gente citar esses momentos da doença e o quanto que cada teste pode ser positivo ou não, né? Sensibilidade diz respeito a isso. Se o método tem a sensibilidade, tem a capacidade de detectar que a doença está ativa ou não, ou que o paciente tem anticorpos contra a doença ou não, tá? Então vamos lá. Aqui no caso, a gente tem o RNA viral, o anticorpos totais, presença de IgM, IgG, e aí quando a gente associa o teste rápido com o PCR real time, tá? O RNA, a partir de 1 a 7 dias, ele tem uma sensibilidade de 66,7%. Tá? Então, esse é o maior pico do PCR real time que ele pode ter. Então, se a gente dosar 100 pacientes, 66,7 pacientes, 66 pacientes ou 67, terá um resultado positivo. No caso de 8 a 14 dias, você tem uma sensibilidade de 54. Então, se você dosa 100 pacientes, o PCR real time a partir de 8 a 14 dias, só 54 terão um teste positivo. A partir de 15 a 39 dias, a sensibilidade do RNA, o PCR real time, seria de 45,5%. Então, ao longo da doença, como se sabe, o vírus vai sendo eliminado, ele vai sendo descartado, por mais que o paciente tenha sintoma grave, esteja internado, esteja com sintoma leve e tal. Isso é a evolução da doença. A diferença é que a reação imunológica contra o vírus para pacientes diferentes são de maneiras diferentes e isso que confere a clínica de cada um de maneiras diferentes. E normalmente essa clínica está associada à resposta imune celular inicial, que é aquela tempestade de citocinas. Não se sabe por quê, mas alguns pacientes têm essa tempestade de citocina mais exacerbada em relação aos outros. Então isso que diferencia se o paciente será internado ou não. Então você vê, por mais que o paciente colha no momento adequado, a sensibilidade do RNA do PCR real time, ele chega no máximo a 66,7%, tá? Tem uma variação aqui que pode chegar a 76%, mas em média 66,7% darão positivos, tá? Agora anticorpos totais. E isso é uma coisa muito importante para se dizer nos testes rápidos. Como a gente sabe que o IgM se positiva a partir do 8º dia e o IgG se positiva 2 dias depois, não há grandes diferenças entre detectar IgM ou IgG. Quando você dosa os dois anticorpos no mesmo momento, a capacidade de detecção do anticorpo é maior. Por quê? Porque você terá maior quantidade de imunoglobulinas na soma, que seria IgM e IgG, e você tem a maior sensibilidade do método. Então, aqui no caso, qual que é a evolução quando você dosa as duas imunoglobulinas, né? Ou você usa o teste rápido, né? No caso aqui, a partir de 1 a 7 dias, você tem uma sensibilidade de 38,3%. Por quê? Porque até o 7º dia, nem todos os indivíduos ainda produziram anticorpos contra o vírus. Eles não tiveram ainda o tempo hábil para ter a reação imunológica imune-humoral de produção de anticorpos, então aí no caso você não terá a presença deles no sangue, tá? A partir do momento que você começa a produzir mais anticorpos, você tem um tempo hábil de detectar isso, que é a partir do 8º dia, aqui cita do 8º dia até o 14º dia, você tem uma sensibilidade de 89,6%, uma sensibilidade interessante. Tá? É quase perto de 100%, mas não é 100%. Né? 100% estará presente a partir do 15º dia, que é o tempo hábil de que as pessoas conseguem produzir os anticorpos contra o vírus. Tá? Então aqui, quando você usa o teste rápido, a partir do 15º dia, a partir da exposição ao vírus, você tem 100% de sensibilidade de detectar se o paciente teve contato ou não. Tá? Diferente do IgM, a gente vê aqui que quando você dosa os anticorpos de 1 a 7 dias tem 38,3%, o IgM tem 28,7% e o IgG 19,1%. Então você vê, eu não vou detalhar
o IgG e o IgM, mas você vê que a sensibilidade, quando você tenta captar o IgM separado do IgG, é menor. E isso para validade clínica não existe. Por quê? Porque se a diferença de produção de IgM para IgG é de 2 dias, isso não confere se o paciente está imunizado, se o paciente está com uma resposta tardia em relação ao vírus ou se ele está com a doença ativa. Então, nesse caso, a validade clínica de diferenciar o IgM do IgG não existe. Agora, vamos lá. Se você tem a capacidade de detectar o RNA viral numa fase que a doença está ativa, que o vírus está se replicando, e num outro momento você tem a capacidade de detectar os anticorpos contra esse vírus, quando você associa o teste rápido com o PCR real-time, a sensibilidade aumenta muito mais. Porque à medida que você dosa o teste nos pacientes, você não sabe em qual fase ele está. Então, se ele dá PCR positivo e o teste rápido negativo, você conseguiu detectar a doença. Se deu um PCR real-time negativo e um teste rápido positivo, você teve capacidade de detectar a doença. E se você teve a capacidade de detectar os dois ao mesmo tempo, significa que é uma doença ativa que já teve produção de anticorpos. Então, quando você associa os dois ao mesmo tempo, a capacidade de detecção da infecção por Covid-19 é maior. Então, a gente vê aqui que a sensibilidade, quando você usa associado o teste rápido com o PCR real-time, 78,7 de 1 a 7 dias. Então, é como se os dois métodos se complementassem. Então, lógico, por questões de quantidade de testes disponíveis, por questões de clínica do paciente, a gente tem que priorizar o PCR real-time para os pacientes críticos, pacientes que estão internados, e o teste rápido para pacientes que não estão tão sintomáticos. E pode aguardar em casa, através do isolamento domiciliar, realizar o teste após alguns dias dos sintomas. Tá? Então, aí, nesse caso, seria o ideal, padrão ouro, de usar os dois testes no mesmo momento, o PCR real-time e o teste rápido, porém, por questões de fornecimento do teste, não é possível. Isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Não é possível você realizar PCR real-time para a população mundial, ok? Por isso, dessa maneira, a gente tem que saber administrar e usar os testes de forma adequada. Aqui no caso, então, a evolução da doença e a variação de sensibilidade em relação aos testes. Então, a gente vê aqui que a sensibilidade do método de PCR real-time, que é esse roxo, vai caindo ao longo da evolução da doença, e à medida que o organismo tem a capacidade de produzir anticorpos contra a doença, ele vai se tornando cada vez mais positivo, e a partir do 15º dia, ele se torna 100% sensível, 100% capaz de detectar os pacientes que tiveram contato. Então, aqui resumindo, o que seria interessante para a gente aplicar hoje para fazer o diagnóstico de COVID seria o PCR real-time, a partir do 3º dia, como eu disse anteriormente, tem uma capacidade de 66,7% de sensibilidade de detectar a doença e ao longo da evolução da doença, no 8º dia, ele tem uma capacidade só de 54% de sensibilidade. Tá? Por que a especificidade do método PCR real-time é de 100%? Porque a gente está usando uma sequência de RNA específica do vírus para ser detectada. Só o SARS-CoV-2 tem aquela sequência de RNA e DNA. Né? Então, no caso, se ele tivesse a mesma sequência de DNA nossa, da célula humana, ele seria uma célula humana, ele não seria o vírus. Tá? Então, aí no caso, cada ser vivo, cada célula, cada bactéria, cada fungo confere um código genético diferente. E o PCR real-time justamente é isso, detectar o código genético específico do SARS-CoV-2, de sequências específicas dele, porque existem sequências também que são semelhantes em vários seres vivos, em vários vírus. Então, existe o estudo de padronizar o PCR real-time apenas para sequências que só existem no SARS-CoV-2, por isso que a especificidade é de 100%. O que é importante dizer, o teste rápido sorológico, ele possui uma especificidade interessante, de 94,57%. Por quê? Porque a gente está utilizando proteínas virais específicas do vírus também, pelo DNA e RNA recombinante.
O DNA tem uma sequência de nucleotídeos, que é a codificação para a produção de proteínas, inúmeras proteínas que a gente produz ao longo da vida aí, e o vírus também tem a sequência de nucleotídeos que ele produz as proteínas que conferem a estrutura viral dele, né? Então, à medida que você conseguiu uma sequência específica do vírus e incluiu para produzir as proteínas específicas do vírus, a capacidade de detectação de especificidade do vírus é muito maior e aí a reação cruzada quase não existe. Por isso que a especificidade, 99,57%, é próxima de 100, existe. Né? Então, se você pegar um vírus da influenza, ele não terá a mesma proteína que o SARS-CoV-2 tem. Se você pegar um vírus sincicial respiratório, ele não terá a mesma proteína nem a sequência de RNA e DNA que o SARS-CoV-2 tem. Então, as proteínas utilizadas nos testes rápidos são específicas do SARS-CoV e garantem que a especificidade do método chegue próximo a 100%. Né? E a gente vê que a sensibilidade do método varia ao longo do que o organismo consegue produzir de anticorpos contra a proteína viral. Né? Então, aí, no caso, a sensibilidade do método de teste rápido imunológico, a partir do 8º dia, é em torno de 89,6%, e ao longo da evolução e que o organismo consegue ter um tempo hábil para produzir o anticorpo, tem no 15º dia 100% de sensibilidade. Ok? Importante dizer, o teste rápido ele foi desenvolvido para pacientes sintomáticos ao longo do momento que a gente via, não a gente, mas os países do Oriente, Coreia do Sul e China viam que não tinham capacidade de fazer o PCR real-time e o teste rápido preencheu uma lacuna diferente do que a gente tinha só por PCR real-time. Então, essa lacuna que o teste rápido completa são para os pacientes que irão para casa. A visão quase de todos e a minha visão é de que o teste rápido é voltado para pacientes sintomáticos leves e pacientes com sintomas moderados que irão para casa fazer o isolamento domiciliar e depois de um tempo podem retornar para realizar o teste rápido e conferir que ele realmente teve o Covid-19. Agora, o PCR real-time é um método mais restrito, é um método que não tem disponibilizado para todos, então é mais voltado para o paciente que tem a doença ativa e que uma grande maioria tem sintomas graves e estão internados. Então, esse é o uso. O padrão ouro seria testar todo mundo com PCR real-time e teste rápido em vários momentos. Não só para pacientes de sintomas graves, mas para pacientes e até pacientes assintomáticos. Então, por questões de disponibilidade do método, a gente não pode fazer isso. Em relação ao teste rápido para paciente assintomático, quem seriam os pacientes assintomáticos que não tiveram sintomas, que não tem nenhum sinal de triagem para a gente saber se teve infecção pelo vírus ou não, seriam as pessoas que estão na linha de frente e que são profissionais das áreas críticas, das áreas que a gente precisa de colaborador o tempo inteiro e evitar a contaminação entre os pacientes também. Então, no caso, profissionais da saúde, bombeiros, enfim, todas aquelas profissões que são necessárias para manter a nossa estrutura, que a gente consiga, pelo menos, manter uma organização social. Né? Então, no caso, o teste rápido para esses pacientes assintomáticos, colaboradores, funcionários, enfim, assintomáticos, seria realizada periodicamente. Essa periodicidade da realização do teste seria interessante semanal e a partir do momento que um profissional desse positive, a gente pelo menos deixar ele isolado por 7 dias. Porque mesmo que tenha positivo o teste rápido, isso não confere imunidade, pode ser uma doença ativa com presença de anticorpos na fase inicial. Então aí no caso, mantendo ele isolado por 7 dias, pelo menos, você consegue garantir que ele já conseguiu eliminar o vírus a partir do 7º dia de isolamento, ok? Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a atenção, se todos assistiram, tá? Gostaria também de desejar a todos que a gente vai enfrentar essa doença, não vai ser fácil, mas acredito que a gente vai chegar num resultado e todos vão evoluir com isso, vão aprender novas formas de convívio social,
e não só isso, a gente vai aprender muito com isso. E desejo que todos os familiares, todas as pessoas evoluam bem e que não apresentem nada, ok? Obrigado, um abraço.